Um celular na mão e uma descarga de dopamina no cérebro. No mundo, os brasileiros estão entre os que mais passam tempo conectados com o aparelho diariamente. São cerca de 5 horas de atividades em tela e 9 horas online. Os aplicativos e os algoritmos são pensados justamente para prolongar o tempo de uso do celular a partir de uma reação química. Seja no Instagram, no TikTok, vídeos curtos oferecem pequenas doses de prazer, estimulando o nosso cérebro a buscar mais imagens de forma incessante, prolongada. O uso excessivo do celular já desponta como um vício enraizado das novas gerações, reduzindo a motivação para atividades diárias, diminuindo o foco no trabalho, gerando comportamentos como compulsão, ansiedade, insônia, isolamento. Preocupados com esse cenário, um grupo de ativistas e engenheiros eletrônicos estão usando o sistema contra ele mesmo. Criaram uma série de aplicativos que cronometram e até bloqueiam o acesso a plataformas a partir de um determinado tempo pré-programado pelo usuário. A ideia é criar pausas digitais e alertar o usuário do tempo gasto em tela, criando uma disciplina e recondicionando o cérebro para um uso moderado do celular. Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é psicanalista, documentarista, socióloga, é a Ingrid Gerolimic, que fazia um tempo que não aparecia aqui no Em Detalhes. Eu estava com saudades. Bem-vinda mais uma vez, querida. Eu que tava com saudade, eu falei assim, olha, eu estou gravando isso aqui, eu não sei nem se quando vai passar, mas eu falei, pô, me chama no pré-carnaval, eu já tava assim, saindo pro bloco, eu falei, não, Vai Gabi, chegar no pós-carnaval para as pessoas, mas a gente está conversando no pré. mas... E eu falei assim, não, uma Gabi, pedido da Gabi, uma hora eu volto, não tem problema. Aí voltei para casa, ainda tô com umas purpurinas, mentira. Mas eu tô assim, muito feliz de estar aqui com você, porque eu tava com saudade também, saudade do programa, que é maravilhoso, saudade de você, minha amiga. E para trazer esse tema aí, que é super importante, né? Você sempre trazendo os temas mais importantes aí do momento. Quando eu vi, Ingrid, essa discussão e também essa percepção de diversas reportagens trazendo o uso dos celulares, como as pessoas estão fazendo agora um movimento para tentar diminuir esse uso. Eu pensei na hora, falei, não, vou ter que conversar com a Ingrid sobre isso, porque é quase que um contrassenso. Parece que a gente está usando tecnologia para salvar a gente da tecnologia. Então, são aplicativos, Opal, Jomo, enfim. A ideia, o objetivo, eles prometem proteger a gente desse uso excessivo do celular. Então, é um sintoma, parece, aí eu quero te ouvir sobre isso, que parece que a gente perdeu completamente o controle desse tempo que a gente passa usando o celular, né? Do tempo que a gente passa usando as redes sociais. Por outro lado, para trazer um aspecto, assim, otimista, uma visão otimista disso, é que esse aumento as pessoas perceberam, né? Então, um alerta de que a gente precisa estar menos conectado, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Um primeiro movimento, talvez, a gente tenha observado alguns movimentos de resistência à tecnologia e ao uso excessivo de tela. Não, é verdade, assim, eu acho que eu falo isso por mim, porque eu sinto também, eu tenho, inclusive, uso um dos aplicativos, não preciso dizer qual, não é para fazer propaganda, mas eu acho que é importante a gente pensar em maneiras de lidar com esse uso excessivo das telas, que acho que quando você fala, você até falou, né, a gente usa a tecnologia para se livrar de um problema criado pela própria tecnologia, e que eu acho que a gente vai além nisso, porque não é só a tecnologia, mas é nas mãos de quem está a tecnologia, né? A que interesse serve essa tecnologia? A tecnologia é importante, assim como a ciência, enfim, para vários pontos, várias questões da nossa vida, mas o problema é quando esse uso da tecnologia é utilizado
justamente por uma certa estrutura de poder no capitalismo, que é para fazer com que a gente esteja cada vez mais dentro dessas telas, cada vez mais desatentos a partir né, desse tempo que a gente usa nas telas. Então, a gente acorda de manhã, muitas vezes já pega o celular, já vai olhar uma notícia, já tá rolando ali o feed do Instagram. E a gente sabe muito bem, né? Já tem várias pesquisas que mostram, inclusive, como que e documentários, até na Netflix, enfim, que mostra como essas tecnologias são criadas a partir até de, enfim, estruturas da psicologia comportamental, etc., no sentido de manter as pessoas ali cada vez mais tempo dentro das telas, né? Então, o que a gente vê hoje, inclusive, são realmente é um vício, né? Não deixa de ser um vício, ela tem a mesma estrutura de vício, enfim, um sistema ali de aumento da dopamina e etc., que qualquer outro vício, qualquer outra adicção, enfim, seja de drogas, compulsões e etc. Então a gente vai vendo que essa estrutura é a mesma, né? E a gente muitas vezes trata isso com uma certa banalização, ou seja, não é tratado como vício, da mesma maneira como a gente vê nas drogas ilícitas, etc. e tal, mas a maneira como isso funciona dentro do cérebro é a mesma, né? E traz consequências. A gente vai vendo essas consequências no próprio consultório, na vida em geral, as pessoas cada vez mais ansiosas, deprimidas, porque sim, a depressão tem uma relação com isso, né? Quando você vai buscando cada vez mais um prazer que é muito efêmero, é muito rápido, e quanto mais você vai ativando esse circuito dopaminérgico, mais você vai precisando disso sendo ativado o tempo todo, e esse circuito ele vai sendo ativado pelas curtidas, né, os likes, enfim, comentários, aceitação nas redes, tudo isso atinge, né? Ela ativa uma certa estrutura no nosso cérebro que é o mesmo do vício em geral, do vício nas drogas, etc. e tal. Então, quanto mais você tem, mais você quer, mais você usa e mais rápido passa. E aí você vai entrando nesse círculo vicioso, não sai dali, não consegue sair dali, por isso tem que ser tratado como um vício. Por isso, muitos países, inclusive, estão limitando, não só por isso, mas também por isso, estão limitando o uso das redes sociais por adolescentes, né? Elas estão fazendo agora cada vez mais tarde, porque tudo isso é necessário, são medidas que a gente precisa, inclusive, no campo das políticas públicas mesmo, né? Porque, de fato, há um problema social. E aí a gente vai falando aqui também, mas são diversos, né? Mas eu acho que a ansiedade, a depressão, ela é, em grande parte, um sintoma desse uso incorreto das redes num sistema né, uma estrutura social que cada vez nos quer mais tempo conectados, porque ganha, porque lucra com isso, né? Com certeza, não à toa é feio o descanso, né? Parece que quando você tá querendo sair dessa lógica da produtividade, as pessoas ficam com vergonha, né? De dizer, eu quero descansar, eu tô saindo de férias, ou é feio você estar numa roda de conversa. Agora eu acho que existe um movimento, ainda bem, mas as pessoas estão passando por uma resistência a isso também, de dizer, sim, eu quero descansar, sim, eu quero ficar sem fazer nada, sim, eu tenho direito ao ócio, mas houve um momento de que era bonito você dizer, nossa, eu tô sem tempo pra nada, eu não vou conseguir, porque assim, o meu dia tá completamente cheio, a minha agenda não comporta. Ai, sabe como é que é essa correria? É uma coisa assim romantizada também, né, Ingrid? Você falou sobre vício. Eu achei isso muito interessante, porque eu estava vendo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas mostrando as consequências para a saúde mental desse uso excessivo de telas, a respeito de estresse, de ansiedade também. E o que me chamou a atenção nisso? São diversas gerações. Normalmente, a gente fala ou do uso no trabalho ou então para as crianças, que é um impacto realmente muito importante. Mas o que traz essa pesquisa, que não é só em jovens? Tem dados que eu achei até inesperados sobre a nomofobia em idosos, que é um medo de ficar sem o celular, né? Ou a ansiedade que isso gera. Então, parece que é um adoecimento que a gente vê em todas as gerações, é coletivo, né? A gente sempre tende a olhar para como isso afeta crianças, adolescentes, o ambiente de trabalho e não foca nos idosos. Então, isso me chamou bastante atenção.
Sim. Não, o que a gente vai vendo, porque isso é de fato uma cultura que a gente vive hoje geral, né? É uma cultura relacional, ou seja, uma cultura de comunicação, como a gente tem se comunicado com o mundo e com os outros. E eu acho que isso que é uma grande questão também, porque da mesma forma, como eu disse, o capitalismo ele utiliza a gente, não só esse tempo da gente de produção stricto sensu, né? Aquilo que você está produzindo ali na sua hora de trabalho, mas daquilo que você produz enquanto você está assistindo um vídeo que você está falando no feed, daqui a pouco vem outro, e outro, e outro, e outro, mais outro. E aquilo ali também é uma forma de gerar lucro para o capitalismo. Ainda que você não esteja diretamente fazendo isso com o seu trabalho, mas você é, de alguma maneira, um objeto, um instrumento, né, para, enfim, manter essa rede ativa e, portanto, com isso, fazendo os algoritmos enfim, eles poderem fazer o seu trabalho e lucrarem muito com as empresas que lucram com isso. Então, isso é uma questão. Né? Uma outra questão, como eu falei, é essa questão da comunicação, da maneira como a gente hoje se relaciona. Isso não só os idosos, mas os jovens, todos nós estamos nos comunicando a partir de um outro formato, que é o formato das redes sociais, né? Que é esse formato online. E aí que é um grande problema também, porque isso é, para mim, hoje, uma das principais características, uma dos principais sintomas do que a gente vive hoje dessa epidemia da solidão. A epidemia da solidão, que não é só a gente, como você falou dos idosos, né? Como se fosse uma coisa que é natural da idade, que as pessoas vão perdendo amigos, vão perdendo redes e relações, etc. Mas não é. A solidão hoje, ela é o reflexo da maneira como a gente se relaciona, ou não se relaciona. Né, ou se relaciona nas redes, a gente está perdendo a capacidade, enfim, de dar atenção às coisas, de elaborar as coisas. A gente precisa de tempo para elaborar, e na comunicação e na maneira como a gente se relaciona, é necessário tempo para elaborar aquilo que o outro está dizendo para a gente, né, e etc. e tal. E a gente não tem esse tempo mais. A gente está vivendo hoje na economia da desatenção, né? Desatenção total. E o que a desatenção gera? Alienação. Quanto mais desatentos, né, mais a gente vai ficando alienado e mais a gente vai perdendo a capacidade de efetivamente se relacionar, de ouvir, de ter uma escuta empática, de respeitar as diferenças. Então, eu acho que essa é uma grande questão humanitária mesmo, né? Uma questão de todos nós. E aí entra os idosos, por exemplo, também estão nessa, porque estão se relacionando dentro do celular. Tem uma coisa que eu acho interessante, porque tem muita gente hoje em dia falando assim, Gabi, e eu sou uma delas, né? Acho que depois da pandemia eu fiquei muito mais em casa. E aí tem todo um discurso nas redes também, assim, ficar em casa, ficar sozinho, a Uhum. solitude, etc e tal. E aí tem uma certa romantização disso. E eu fui percebendo que em algum lugar eu fui romantizando, e a gente vai percebendo o seguinte, que no final das contas você não está em casa, você está mergulhado dentro do seu celular, dentro da sua casa. Verdade. E aí isso vai fazendo com que cada vez, porque tem aquele discurso do bateria social, né? Tô sem bateria social, e eu estava repetindo isso muitas vezes, e aí eu tive que olhar para isso e falar assim, não, eu preciso mudar esse negócio, né? Eu falo sobre amizade, eu falo sobre relações, eu falo sobre a importância, porque eu acredito de fato nisso, e eu tô muitas vezes cansada, às vezes, de uma conversa, mesmo que eu ame aquela pessoa com quem eu vá, me convida para alguma coisa, mas às vezes eu estou simplesmente cansada. E aí eu fui começar a tentar entender o que que era esse cansaço. Por que eu tô tão assim cansada? Por que que eu não quero conversar com aquela pessoa que eu adoro conversar? Porque a gente fica tanto tempo nas telas, a gente fica tanto tempo e é tanto tempo saindo de uma coisa muito rápida para outra muito rápida. Então a gente vai perdendo a capacidade de ter atenção e, com isso, perdendo a capacidade de ter interesse pelas coisas. A gente vai perdendo, com isso, o interesse pelos outros, o interesse pelas histórias, porque toda história tem que ser passada em 30 segundos. Daqui a pouco, 15, né? Eu vejo lá nas outras redes falando que o tempo que você precisa que a pessoa fica presa num vídeo é menos de 15 segundos. O que que isso representa para o nosso cérebro, né? Nossa, Então é de fato muito perigoso. eu achei muito boa essa sua observação e acho realmente que parece que, assim, a gente tá em casa, mas você tá desconectado, assim, um exercício, né, uma provocação que você traz. Ou você tá em casa, muitas vezes conversando com as pessoas, ou em rede social, ou assistindo vídeo em rede social, que são esses 15 segundos que você passa ali e rolando o feed o tempo todo. Eu tava conversando, antes da gente vir aqui pra conversa, eu
trouxe para a redação, assim, falei, gente, eu vou conversar esse tema com a Ingrid, o que vocês acham, o que vocês sentem, quais são as inquietações para vocês verem como é realmente, assim, esse programa não se faz sozinho, é algo construído coletivamente. E aí, o Léo Gutschel, que é aqui da equipe do ICL, eu até agradeço ele. Na hora, ele começou a conversar e trazer, assim, algumas percepções sobre como as conversas não acabam mais. Então, não é a gente conversou aqui no nosso aplicativo, tchau, até a próxima, né? Enfim, se despede. Não, é uma conversa que nunca mais termina. Então, você tá conectado o tempo todo. Você pode até ir dormir, fica algumas horas sem falar, mas nunca dá tchau, né? Fica 100%. Então, você não desconecta também. E, ao mesmo tempo, você não está encontrando com aquela pessoa, né? Mas você está online, disponível o tempo todo no trabalho, né? Os grupos também desses aplicativos do WhatsApp, tá o tempo inteiro te chamando. Se você não responde também, parece que não tem esse respeito pelo tempo do outro, né? Eu quero a minha resposta imediata que eu preciso agora, e o outro não tá no mesmo tempo que eu, sei lá, tá assistindo um filme, tá descansando, né? Tá tendo direito ao descanso. O Antônio Cândido traz esse conceito do direito ao descanso, do direito que eu quero dedicar aos meus afetos, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, essa importância, assim, de você olhar para também conseguir ficar sem fazer nada. Porque estar em casa mais hiperconectado, como você trouxe, né? É realmente uma provocação importante. Porque tem o direito ao ócio, e aí toda essa discussão, debate sobre o direito ao ócio também vem de um lugar onde você tem os trabalhadores, você tem o empregador, então você tem essa relação, você sabe, né, pelo que você luta, contra quais questões você também luta, enfim, você tem uma coisa mais definida. Hoje em dia, quando o Byung-Chul Han, né, traz o livro dele, A Sociedade do Cansaço, aí entra uma outra grande questão muito cruel do capitalismo, porque ela coloca a responsabilidade em você quando fala da meritocracia, quando fala que você pode ser o próximo influencer que vai ganhar milhões e bilhões e sei lá o quanto na rede social, que só depende de você. Né? Que é aquela lógica do coach, trabalha enquanto dorme, etc, etc e tal. Ou seja, então é mais uma responsabilidade, porque se antes as pessoas se organizavam, né, em sindicatos, sei lá, em torno de lutas coletivas, porque elas entendiam que tinha alguém que as oprimia, ou tinha, né, enfim, uma estrutura que não estava correta, hoje não, porque hoje é você contra você mesmo. Então, se você não acorda cedo, se você não responde aquela mensagem, se você não grava aquele vídeo, né, você é contra você mesmo. Então, você ainda se culpa por isso. Você fala, nossa, eu não gravei. É por isso que eu não consigo ter tantos seguidores. Eu já me cobrei muito nisso nas redes sociais, né? Porque eu acabo produzindo pouco. E, nossa, isso já virou uma grande questão para mim de trabalhar em terapia, etc e tal. Porque eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu sei que é um ambiente importante, porque é isso que a gente falou da tecnologia, né? Tudo tem os seus dois lados. A tecnologia tem um lugar que permite que muitas pessoas que não teriam espaço para apresentar seus trabalhos, que possam fazer, né? Eu sou uma delas, na rede social a gente acaba tendo esse espaço. Mas, por outro lado, né, que é a grande maioria, a gente não tem... isso é tudo uma falácia, porque quantas pessoas conseguem furar a bolha? É a mesma história do jogador de futebol, né? Quantos meninos ficam lá tentando, que são ótimos, são brilhantes, mas que não conseguem. Mas vende-se, né, essa narrativa, esse discurso que colou, de que qualquer um pode ser o próximo influencer que vai ganhar rios de dinheiro, etc., com isso. Né? Então, todo mundo ainda hoje se cobra, não tem mais um outro a que se cobrar. Você cobra de você mesmo, você é o sujeito empreendedor de si mesmo. E essa, para mim, acho que é o que eu falo que é uma das lógicas mais cruéis do capitalismo, né? Porque ela faz com que você seja o seu próprio algoz. Então, você está cobrando o tempo todo de si mesmo. Exato, e aí essa transferência da responsabilidade individual, até pelo seu descanso, é você que tem que se cobrar para isso. E não é uma lógica, um sistema que está te adoecendo, um sistema que está te impondo essa produtividade, né? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Michele Prazeres, um beijo para ela. Aliás, eu acho que Michele Prazeres adoraria conhecer Ingrid, seria assim, ela estuda a nossa relação com o tempo, a velocidade como violência, é muito interessante. E ela utilizou um termo
em um desses artigos que ela escreveu, cronomeritocracia, para dizer que desacelerar hoje é um privilégio de classe. Então ela fala, por exemplo, que esse arrasta para cima, que a gente estava conversando aqui, né, Ingrid, a cada 2 segundos ali, o tempo inteiro, a gente está treinando o nosso corpo para funcionar como máquina, no fim das contas. Alguns dos conceitos que ela traz. Então, como que a gente fala em transformar esse tempo livre e esse descanso num direito e não indo nessa linha do que você trouxe, né? E não numa escolha individual, porque também a escolha individual, já que a gente está falando de classe e de privilégio, é para quem pode pagar também, né? Quem que tem direito a isso? Exato. Ó, já quero fazer assim, um programa aí com a Michelle. A gente pode combinar, só combinar. Eu Amei. quero conhecer a Michelle também. Acho que esse é o tema da nossa geração, é o tema desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é fundamental. Se a gente não tratar isso de uma maneira mais política, né, a gente vai estar falando, enfim, vai estar enxugando gelo, porque a grande questão dos nossos tempos é justamente o fato de que a gente não tem tempo. Que o capitalismo ele é criado de tal maneira que, nesse momento agora que a gente está vivendo, ele cria para a gente um universo onde o nosso tempo é todo dedicado às telas, seja a gente produzindo, porque, enfim, é a tal dessa cultura do influencer, etc e tal. Então, hoje, uma pessoa que faz, sei lá, medicina, um médico não pode ser só médico, ele tem que ter um perfil na rede social e por aí vai. Todas as profissões hoje, você não pode atuar somente pela sua profissão, você tem que ser marqueteiro, você tem que fazer, né, enfim, ser uma boa pessoa que se venda na rede social. Sem isso, você não consegue ter sucesso. Então, isso é uma questão, né? Todo mundo hoje, isso está implicado na vida de todo mundo. Agora, quando a gente vai trazer isso justamente para as classes mais pobres, para as classes trabalhadoras, para aqueles que precisam, enfim, no final do mês ali, sustentar toda uma existência a partir de todas as dificuldades materiais que a gente tem em um país, por exemplo, como o Brasil, aí a coisa é muito mais complicada, aí a coisa fica muito mais difícil, porque a gente está falando aqui de um direito que sequer é tratado como direito, que é o direito ao tempo, que é o direito ao ócio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu falo muito sobre a gente sair da rede, ficar no offline, mas quem tem esse tempo? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de ficar em casa, mas quem tem esse tempo de ficar em casa quando tem rotinas exaustivas o tempo todo? Então, muitas vezes acaba sendo nesse lugar que a pessoa acredita que tenha o descanso dela, que de fato não é o descanso, porque ela está trabalhando para o capitalismo sem ela própria saber. Porque quando você está consumindo coisas na rede social, consumindo conteúdo, você está trabalhando para esse sistema também, Exatamente. ainda que você não saiba. Né? Então, essa também é uma forma que o capitalismo encontrou, que eu acho que, enfim, né? Quando a gente fala do cruel, mas ao mesmo tempo o capitalismo tem essa capacidade de se moldar e transformar tudo em lucro, né? Tudo em valor. Então ele pega até o tempo de descanso, que a pessoa está ali olhando um videozinho para desopilar, acreditando que ela está ali, né, só uma coisa prazerosa, mas no fundo ela está trabalhando para esse algoritmo, ela está trabalhando para essa estrutura que é extremamente permissiva, né? E aí com esse trabalhador você faz o quê? Desse trabalhador que vai ficando deprimido, que vai ficando ansioso, você medica. E aí você não cria medidas de fato, você simplesmente medica. Então a gente vive com isso um paralelo que é da sociedade da medicalização, né? A medicalização da vida. Então, um trabalhador que não está produzindo porque está gerando uma geração de pessoas deprimidas, a gente já viu aí pela OMS que um dos maiores fatores de adoecimento no trabalho é a depressão, né? A depressão é a doença, hoje é uma epidemia global de depressão. Você vai lá e medica, porque aí você mantém esse trabalhador enfim, funcionando ali dentro da engrenagem, nada muda, né? Com certeza. Então, eu acho que Pode concluir, pode concluir. Não, então eu acho que é essa grande mola. A gente precisa, obviamente, pensar isso em termos de política pública, que é fundamental, como sempre, né? A gente garantir regulação das redes sociais, tudo isso está relacionado. Não dá para falar hoje sobre saúde mental das pessoas sem a gente falar, por exemplo, sobre regulação das redes. Mas a quem interessa, né? A gente já viu tudo que aconteceu aí quando se tentou regular as redes no Congresso, as forças, né, das Big Techs e como elas atuaram aqui para evitar isso, como elas continuam trabalhando para evitar isso no mundo inteiro, né? Então não é à toa. Mas não há como se falar em epidemia de depressão, epidemia de ansiedade, política pública, né, para tratar essa questão,
sem falar, por exemplo, em regulação de rede. Alguém quer falar sobre regulação? Claro que não, as Big Techs não interessam, né? E também a gente tem, junto a isso, né, discussão sobre o fim da escala 6x1, em paralelo, uma pejotização. E aí você entra numa lógica, né, que muitos trabalhadores tendo que trabalhar, sei lá, quantas horas por dia para conseguir sobreviver, não consegue parar, não consegue ter direito ao descanso, porque também é o tal do empreendedor de si mesmo. Parece que é um ciclo que se retroalimenta, não dá para sair. Claro, porque é uma discussão, é isso que a gente fala aqui, uma discussão também narrativa, né? Então, quando a gente fala fim da escala 6x1, que é uma discussão importantíssima, ela vai pegar uma parcela da população, né? Uma parcela de trabalhadores. Mas é o que você falou muito bem, você tem aí o motorista de Uber, você tem lá o entregador, né? Enfim, dos aplicativos de entrega, etc. e tal. Quando você vai falar dessas pessoas, essas pessoas elas trabalham, muitas, inclusive, partem da ideia de que até melhor, falam, bom, eu estou ali, eu trabalho a hora que eu quero, o tempo que eu quero, mas tem todo um discurso que envolve uma romantização desses trabalhos, dizendo, bom, só depende de você, né? Você enfim, você que faz a sua escala, você que faz o seu trabalho. Eu lembro que eu recebi uma proposta de uma vez de um trabalho, me falaram uma coisa assim, bom, o salário é esse daqui. Eu falei, bom, mas não é compatível. Daí a pessoa falou, não, mas só depende de você, você pode pegar e fazer 1000 coisas, tipo assim, significa que você vai trabalhar O dia 1000 todo. horas, que o seu tempo não vai dar, mas sabe, que era um discurso, exatamente esse discurso enfim, você só não consegue, você só não consegue atingir o que você quer, porque, enfim, né, você não está se dedicando o suficiente, porque você não pode ser preguiçoso, você não pode dormir 8 horas por dia, que luxo, imagina dormir 8 horas por dia, né? Então, todo esse discurso que coloca esse peso nas pessoas, nos trabalhadores, nas pessoas, de uma maneira geral, mostrando como se, bom, você é fracassado se você não chegar lá. Não tem ninguém que te impede de atingir o sucesso, a não ser você mesma. Né? Então, a gente tem livros e mais livros da psicologia positiva e etc e tal, né, estadunidense, que vende essa lógica. Então, ali está tudo interligado. Obrigada, minha querida. Um beijo enorme para você. Bora. Beijo, meu amor. Até mais. Convite também para você participar aqui junto comigo, você que está acompanhando o Em Detalhes. A gente está muito feliz de anunciar no ICL uma inovação tecnológica educacional. Então, sempre pensando em levar por esse caminho da educação, usar a tecnologia. A gente estava falando aqui de tecnologia para desacelerar, para diminuir os de redes. Aqui também olhando para o caminho da educação. Então, muito importante, é uma plataforma nova que está surgindo aqui no ICL. Você pode acompanhar no dia 26 de fevereiro o lançamento com o Edu Moreira. Vai ser quinta, 8 horas da noite, ao vivo, daquele jeito que você já conhece, online, gratuito. Só você se inscrever em detalhesicl.com.br para aprender, para ter mais bagagem para os nossos debates, para as nossas confrontações de ideias. Agora há pouco a gente falando aqui sobre essas diferenças, né? Sobre estar sempre de frente com o diferente e pensando sempre na bagagem de acordo com os nossos professores, com os nossos conteúdos aqui do ICL, agora pensados para chegar até você de uma maneira mais fácil. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora eu tenho Mercado de Investimentos. Depois do Rolê ICL, você pode acompanhar Em Detalhes. Segunda a sexta-feira tem conteúdo novo. Até a próxima. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente.
Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.